Boa tarde a todos. Saúde o poeta, os membros da mesa de apresentação do livro e o público que assiste a esta tertúlia. Por dificuldades pessoais, não posso estar presente fisicamente, pelo que utilizo as tecnologias virtuais de comunicação à distância. Como já escrevi um prefácio ao livro e não posso ler ou repetir o que já fiz, sigo um outro rumo e vou falar de diversos tipos de poetas. Um dos tipos de poesia surgiu sob a forma de aedo, em que um poeta grego cantava e recitava com lira. Homero, se pode comprovar a sua existência, foi um aedo. A história da vida humana, os seus sucessos e infortúnios, o peso dos deuses, com simpatias, punições e enredos sem fim, entusiasmariam os ouvintes. Os deuses não eram bondosos ou generosos, talvez só caprichosos. Aqui, o homem não era feito à semelhança de Deus, mas os deuses expressavam sentimentos e humores do humano. Homero escreveu sobre Ulisses e a sua esposa Penélope. Escreveu também sobre o príncipe Páris, que raptou a bela Helena de Troia. Isto obrigou Ulisses a ir para a guerra, a separar-se da mulher. O cerco e a guerra duraram 10 longos anos. Talvez o bardo do norte fosse mais adaptável ou compreensível aos nossos olhos. Tal como Aedo, o bardo transmitia lendas e mitos da origem da humanidade ao acompanhar pela lira ou alaúde de forma oral e poética. O bardo era poeta, historiador e talvez moralista. De Shakespeare dizia-se ser o bardo de Avon, nascido em 1616 em Stratford-upon-Avon. Do mais importante dele, dramaturgo e ator, ficariam peças, cujas tramas são tragédias do tempo dos deuses gregos, dos imperadores romanos e dos reis poderosos da Britânia. Pensa em Hamlet, Rei Lear ou Macbeth. Em Rei Lear, observa-se a partilha moderna da propriedade que o velho rei dá às suas filhas, às suas 4 filhas, que lhe jurariam uma fidelidade eterna, algo que rapidamente se mudou e acabou por resultar numa luta violenta pelo poder. Aqui, o bardo foi, se quisermos, repórter da realidade atual dos conflitos, fossem na Somália, na Síria, no Equador ou na Venezuela. Outra figura de poeta é o trovador. A origem parece ter sido no sul medieval de França, entre as classes nobres da sociedade. O trovador, poeta mais galante e cavalheiresco, a cantar o amor pela sua amada, recorre ainda ao acompanhamento musical, como o alaúde. Penso em Dante Alighieri, na Divina Comédia, e na lírica dedicada à sua amada, ou musa, Beatrice Portinari. Embora noutro registro, lembro-me dos cantores de música de protesto, ou de intervenção, ou de baladas, no final da década de 1960, no Portugal ditatorial, e do poema de Manuel Alegre, cantado por Adriano Correia de Oliveira. Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz, o vento nada me diz. Ao trovador corresponde o jogral, que poderia pertencer a uma classe menos favorecida. O jogral era um artista popular, que também chamaram de vilão ou bufão, com sátiras, acrobacias e mímica. Por vezes, ele nem sequer cantava as suas poesias, mas apropriava-se das alheias e executava-as. Era um executante, portanto. A partir do começo da nossa nacionalidade e dentro da língua galaico-portuguesa, os jograis animariam festas religiosas, mas fundamentalmente civis. Canções de gesta também eram representadas, isto é, histórias do passado, unindo o mítico ao real,
e num registro menos solene e mais animado. Num tempo em que ainda não se vislumbravam cinema, internet, televisão, o jogral numa festa de povo era quase o único divertimento urbano. Talvez a disputar o território de teatro de fantoches, mas este mais virado para um público infanto-juvenil. Muita da atividade poética era oral e decorria no próprio momento. A transmissão exata da narrativa fazia-se de geração para geração, com recurso à memória. Isto obrigava a um grande esforço, com recurso a efeitos linguísticos como a mnemónica. Daí o sucesso da poesia em frases de igual dimensão e a rimarem, o que ajudava à sua fixação. Num outro contexto, o filme Fahrenheit 451, O Grau de Destruição, de François Truffaut, refere isso, quando a cultura dos ecrãs ameaça destruir a cultura dos livros. Cada jovem, encarregado de manter a narrativa do livro em perigo, decorava página a página. Aparece o cancioneiro enquanto processo de coletânea de canções e de poesias. Na nossa cultura, as cantigas de amigo, de amor, de escárnio e de maldizer lembram-nos a realeza e de Dom Dinis, por exemplo. Ai flores de verde ramo, sabedes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Um outro modo de fazer poesia, fora do elogio dos heróis e sagas nacionais, como o nosso Luís de Camões cantou a expansão marítima épica do século XVI, a narrar e interpretar as lutas contra personagens míticas como o Adamastor, espécie de guarda do mar das tormentas. Ou, noutro ângulo, o engenhoso Dom Quixote, de Miguel Cervantes, obra a ironizar com os romances de cavalaria quando falamos da poesia de galanteio em Dom Dinis. A oralidade, como já fiz perceber atrás, deixou-se influenciar pela escrita, pela preservação em texto impresso em argila, papiro, pergaminho ou papel. A passagem da oralidade para a cultura escrita teria demorado mais de um século a efetivar-se, como Eric Havelock escreveria em textos profundos sobre as mudanças culturais na Grécia Antiga. Platão, no diálogo Fedro, quanto à história de Tamos, rei do Egito, e Teodo. Este último fez a apologia da escrita, ramo do conhecimento que tornaria os egípcios mais sábios e de melhor memória, por oposição à comunicação oral. O rei responderia que a escrita provocaria o esquecimento de quanto se aprende, devido à falta de exercício da memória, porque, confiados na escrita, é do exterior, por meio de sinais estranhos, e não de dentro, graças a esforço próprio, que obterão as recordações. Sem memória oral, conclui-se, o homem ficava despido da sua humanidade. Hoje, às vezes, lembramos-nos disto por causa da cultura da internet. Quando queremos saber de algumas coisas, procuramos no Google ou na Wikipédia. A infinitude de textos impede uma escolha acertada. Devíamos confiar mais na aprendizagem e na memória e, sobretudo, na capacidade crítica que cada um de nós tem. Voltando à poesia, não queria deixar de referir outra realidade bastante antiga, é a do ditirambo, antecessora mesmo da tragédia grega. O coro, canta a vida e a sua rotina, como se fosse um refrão de cantiga atual, deixando para o narrador, o cantor principal ou corifeu, cantar a história a preservar e a defender, política, religiosa ou culturalmente. Julgo ver no ditirambo um antecedente ao impacto da poesia na ópera de Wagner, no caso de Tristão e Isolda, uma espécie de atualização do romance impossível de Romeu e Julieta, do já referido Shakespeare. Uma vantagem ou paradoxo da ópera é que, apesar das personagens estarem moribundas, os cantores que lhe dão corpo continuam a cantar com potentes vozes. Agradável para mim é o longo lamento de Dido e Enéas, de Harry Purcell, em que aquela, Dido, rainha de Cartago, morre após o abandono deste, Enéas, herói de Troia. Remember me, but forget my fate.
As tradições de poesia que referi sucintamente refletiam modos de vida materiais, onde pobreza e riqueza se conjugavam com padrões religiosos, moralistas ou de simples diversão, representativos de sociedades de valores rígidos e julgados eternos. Já no final do século XIX, muito mais perto de nós, vingaria o movimento simbólico, ligado à subjetividade e à estética, ao hermetismo, à filosofia e aos jogos de palavras, com musicalidade nos sons, marcas que encontramos, por exemplo, em Charles Baudelaire ou no nosso Camilo Peçanha. E o modernismo, que vem logo a seguir, acompanharia, por isso, a viragem para o século seguinte, como Fernando Pessoa e o seu estilo de heterónimos. Quero finalizar este longo excurso pela poesia centrada na Europa, pela poesia abstrata, sem identificação com o literal, concreto ou de fácil interpretação, e pela poesia concreta, de caráter experimental, modo visual e cujo texto se estrutura a partir do seu suporte, seja o papel ou a tela de pintura. Nos novos exemplos, a poesia abandona a ligação à música e associa-se às artes visuais. Se a escrita do bardo Shakespeare aproxima a poesia do teatro e a poesia do Aedo se aproxima da música, a poesia concreta interage com a pintura e as artes visuais. Falta referir ainda duas outras tradições. Uma encontrada apenas no século XX, que é lida e ouvida na rádio. Nas décadas iniciais de radiodifusão, a leitura da poesia era um dos programas mais respeitados. Lembro que a atriz Carmen de Lourdes debutou na leitura de poesia antes de enverdar pelo teatro. Então os declamadores eram diseurs e diseuses, assim mesmo, em francês. A outra tradição era a da publicidade. Deixo apenas um exemplo, retirado de Alexandre O'Neill, a amar e mar, a ir e voltar. A poesia de Joaquim Armindo é herdeira desta longa tradição poética. Em alguns momentos eu vejo como Aedo, embora sem a componente musical. Noutros, ao simbolista. Como frisei na introdução ao seu livro, nele encontrei o poeta concreto, a experimentar as palavras no papel, como se fosse um expressionista da pintura, caso de Jackson Pollock. Ou ainda o bardo, patente quando escreve sobre o pai, a terra e o mar. O mar, claro. Muito obrigado.